gente, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sara, me apresento enquanto psicóloga e esse é o Tudo Sobre Psico. Hoje eu quero falar sobre um tema que talvez você já tenha vivido, já tenha experienciado ou esteja experienciando, que não é visto muito positivamente quando a gente pensa a respeito, que são as crises existenciais. Crise existencial é quando a gente está em um momento de questionamento profundo sobre absolutamente tudo que envolve a nossa experiência de vida. Por que eu tô aqui? Qual o sentido da minha existência? Será que eu sigo no caminho certo quando eu falo a respeito de trabalho, de objetivos de vida? Será que eu estou nesse caminho? O que eu quero alcançar? Quais são os meus sonhos de fato? Quem sou eu? O que eu tenho para oferecer de bom para as outras pessoas? E entre muitos outros questionamentos que levam a gente para um sentimento muito profundo de incerteza, de angústia e muitas vezes até mesmo de ansiedade. E sim, esses momentos são momentos muito complexos, porque nem todas as perguntas pelo qual a gente se questiona existem respostas. A gente não sabe por qual caminho seguir, se a gente está seguindo no caminho certo ou não, qual o propósito da gente estar aqui fazendo a mesma coisa todos os dias. Mas você sabia que esses momentos de questionamentos, essas crises existenciais, para além de apenas desconforto, ela também pode ser uma oportunidade muito grande de crescimento pessoal? E é nisso que a gente vai se aprofundar um pouquinho melhor hoje. No que envolve vivenciar e experienciar uma crise existencial? Quais são os pensamentos que perpassam, quais são os benefícios até que existem diante de uma situação como essa. Porque é importante entender que se nós estamos em um momento completamente pleno de felicidade, de satisfação, questionamentos como esses não seriam tão comuns, tão frequentes. Então, se eles estão fazendo parte do seu cotidiano, se eles estão ocupando muito mais o seu pensamento do que de costume, então é porque talvez exista aí alguma angústia, alguma necessidade ou algum desejo que precisa ser atendido ou que ainda não foi sequer reconhecido. E esse incômodo ele vai gerando ali um aviso mesmo pra gente entender que tem algo aqui dentro que precisa da nossa atenção. Uma das primeiras coisas que envolve passar por uma crise existencial é ter que olhar para dentro de nós e para questões nossas que normalmente nós não estaríamos dispostos a olhar, a prestar atenção. Esses momentos eles são muito comuns quando a gente se depara com situações que nos obrigam a lidar com mudanças muito complexas. Durante essas crises, a gente se depara com os nossos medos mais profundos, com as nossas angústias que antes a gente não tinha permitido que tomassem lugar. Mas ao fazer isso, ao se questionar dessa forma, a gente começa a se conhecer de um jeito mais verdadeiro, porque a gente questiona, compreende, começa a enxergar coisas dentro da gente que sim, a gente admira, que a gente gosta, que a gente entende que faz bem pra gente e pras outras pessoas, mas a gente também começa a se deparar com questões que a gente não admira, com aspectos da gente que não nos dão orgulho, mas que também precisam ser vistos, também precisam ser olhados e considerados. Outro ponto que é até bem positivo também quando a gente se depara com uma situação como essa é a possibilidade de redefinir a rota, de redefinir os nossos objetivos, de redefinir aquilo que a gente de fato quer ou que não faz mais sentido pra gente. Isso porque muitas vezes quando a gente se sente perdido por algum motivo, é justamente porque a gente não se encontra mais conectado com aquele propósito que antes fazia parte do que a gente acreditava que era pra gente, que era nosso. E isso não quer dizer que a gente falhou, ou que a gente perdeu tempo, ou que você não aproveitou o tempo que você gastou da forma que você deveria. Isso só quer dizer que você é um ser humano e que você muda. Às vezes a gente pensa que aquilo que a gente escolhe fazer, a gente tem que fazer pro resto da nossa vida, que aquilo que a gente diz que faz parte da nossa personalidade tem que fazer parte da nossa personalidade para sempre, até o nosso último dia, que aquilo que a gente gosta, a gente tem que continuar gostando para sempre. E não é assim. Nós mudamos,
de gostos, de vontades, de desejos, de sonhos. Aquilo que você sonhou há 5, 10 anos atrás, muito provavelmente não é aquilo que está alinhado com o que você deseja para sua vida hoje. Entender que todas essas questões, todos esses questionamentos fazem parte da experiência humana é muito importante. Pode inclusive trazer um certo alívio. Não é só você que passa por isso. Estamos nós todos o tempo inteiro redescobrindo muitas coisas dentro da gente e lidando com essas questões que antes a gente acreditava que era nosso e que faria parte da gente pro resto da nossa vida. Muito importante que você crie estratégias para se redescobrir quem você é, o que você gosta de fazer. É o mesmo que você gostava de fazer há 5, 10 anos atrás? Ou será que hoje você gosta de coisas diferentes? Você se interessa por hobbies diferentes? Aquilo que fazia parte da sua ideologia hoje não se conecta mais com o que você acredita que o mundo é, que as pessoas são, com o que você deveria ser. Tá tudo bem, as coisas são mutáveis mesmo. Nada precisa ser estático ou continuar o mesmo para sempre. Não é crime nenhum você mudar, você se redescobrir e ser quem você é, quem você quer ser. Outro ponto que acaba sendo muito fortalecido dentro da gente quando a gente lida com uma situação como essa é a resiliência emocional. Eu sei que quando a gente tem todos esses questionamentos dentro da mente, do coração, o medo toma conta, as incertezas também. Mas com o tempo, a gente aprende a lidar com todas essas emoções, com todos esses sentimentos. E aí, quando nos tornamos cada vez mais resilientes, que é quando a gente percebe que a gente pode continuar a vida mesmo apesar de tantas dúvidas e de tantos questionamentos. Isso não quer dizer que as coisas não vão ter mais sentido nunca. Não. Isso quer dizer que você pode reencontrar um novo propósito ou ressignificar sentidos que talvez hoje não façam mais parte de quem você é ou de quem você quer ser. Por último, mas não menos importante, eu acredito que a principal transformação por qual a gente pode passar diante de uma crise existencial é a renovação. Sair da zona de conforto, sair daquilo que é familiar pra gente, não é agradável, mas é nesse processo que a verdadeira transformação começa a acontecer. É muito importante entender que crises como essa, questionamentos tão profundos como esses, inclusive essa angústia que faz parte de tudo isso, não é o fim, na verdade é o começo, são novas possibilidades. Apesar da dor, do desconforto, isso pode ser uma nova porta para que você consiga se deparar com novas chances, com novos sonhos, com novos quereres, com novos desejos e talvez até com um novo você. O mundo, nem tudo está sob o nosso controle, mas aquilo que a gente pode fazer, a gente está fazendo, que é olhar para dentro, que é entender o que se passa, que é abraçar os nossos sentimentos, abraçar inclusive a nossa dor e a nossa angústia diante de tantos questionamentos e de situações como essa e abrir os olhos para novas possibilidades. Se você está passando por um momento como esse e não está conseguindo lidar com tudo isso sozinho, é muito importante que você busque por ajuda profissional. Se você usar dessa situação para voltar o seu olhar para dentro de você, você vai descobrir tanta coisa incrível que não ter passado por isso iria te privar de conhecer a sua verdadeira versão, de conhecer os seus verdadeiros sonhos e conhecer quem você realmente é e aquilo que você realmente quer. Eu espero ter te ajudado a refletir um pouquinho sobre isso. Comenta a sua experiência aí embaixo pra gente fazer uma troca bem legal. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!